vocês, estimados irmãos e irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Que alegria podermos nos encontrar em torno da Palavra de Deus proclamada na liturgia de hoje, dia 25, quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. Iremos meditar, sobretudo, as palavras proclamadas no Evangelho, que são versículos conclusivos do grande sermão da montanha, que nós estamos lendo e meditando na liturgia durante estes dias do Tempo Comum. Assim, antes de tudo, como nós estamos diante de versículos conclusivos deste sermão, é importante relembrar o horizonte a partir do qual Jesus emite esta série de exortações que nós estamos escutando, exortações que se concluem com esta imagem, com esta pequena parábola de uma casa construída. Este horizonte é o horizonte da justiça do reino de Deus, justiça que deve exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Este horizonte da justiça, que poderíamos chamar de excedente, não se confunde com uma mera performance, mesmo de práticas ou palavras. E é neste sentido que Jesus nos exorta a uma autêntica vivência da vontade do Pai, buscando ajustarmos-nos àquilo que o Pai nos revela. Ora, no Evangelho de hoje, Jesus nos diz que não basta dizer, não basta invocar o nome do Senhor. A insistência recai na prática sincera da vontade do Pai, e não numa espécie de malabarismo vocal. Esta prática da vontade do Pai está orientada para um tempo no qual há o perigo da ilusão e do engano. Muitos virão em meu nome, nos recorda Jesus. Neste tempo, os gestos mais extraordinários de profecia, exorcismos e milagres não são vistos como testemunho da realização da vontade do Pai. Mas por que estes gestos, mesmo que benéficos, não são vistos como expressão da vontade de Deus para a vida humana? O texto não nos diz explicitamente porque estes exorcismos, milagres e profecias não são bons, mas poderíamos relê-los a partir do que o próprio Jesus nos diz sobre a prática religiosa da piedade judaica, isto é, a esmola, a oração e o jejum. Assim como para aquelas práticas, estas ações de exorcismos, profecias e milagres parecem ser feitas apenas para serem vistos pelos homens. Ou seja, estas práticas são fecundadas na vaidade e na soberba. Diante destas práticas fecundadas pela vaidade e pela soberba, o versículo 23 do nosso texto tem uma tonalidade escatológica e não deixa de evocar o juízo divino no final dos tempos. A expressão que nós escutamos no Evangelho de hoje, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, remete o leitor do Evangelho ao capítulo 25, no qual o rei diz, afastai-vos de mim, malditos. Diante daqueles que não agiram com sinceridade, esta é a atitude do rei, aqueles que não agiram com amor. Não basta gestos extraordinários, por mais benéficos que possam ser, se não forem realizados a partir de uma íntima relação de comunhão de amor com o Pai e com os irmãos, estas práticas, por mais extraordinárias que sejam, de nada servem. Com efeito, nesta íntima relação com o Pai, todos são acolhidos. O Pai faz nascer o sol sobre bons e maus. E todos são acolhidos, portanto, ou chamados a serem acolhidos como irmãos e irmãs, e não como meros objetos de sedução e performance religiosa. Ao invocar o juízo final, neste versículo 23, o discurso de Jesus sobre a montanha tende a uma situação decisiva que é evocada na pequena parábola que nós escutamos sobre a construção de uma casa. Ora, há um biblista que diz, a parábola fala por si só, e claramente o acento do texto recai sobre uma decisão fundamental que terá consequências sobre o sucesso ou o insucesso da vida.
Dito isso, a imagem é instigante e nos suscita ao menos duas reflexões. Primeira, o ensinamento de Jesus quer gerar crescimento, construção, progressão existencial. Quem escuta deve assumir pela prática a edificação da vida. Eis a potencialidade do Evangelho, a potencialidade vital do Evangelho. Nos faz crescer. O ensino de Jesus não nos deixa inertes na construção da vida. A segunda reflexão que brota desta imagem da parábola da construção é que a solidez vem da prática e não apenas da escuta, justamente para não cairmos no intelectualismo vazio. Como nos afirmava o saudoso Papa Francisco, a realidade é maior do que a ideia. E Jesus nos chama ao realismo do Evangelho, à sua escuta e à sua prática. Sejamos, pois, atentos às práticas, às performances religiosas fecundadas na vaidade e na soberba. Elas têm a aparência de serem boas, mas não têm a marca da intimidade com o Pai. Façamos do ensinamento de Jesus o estímulo da nossa construção existencial, na certeza de que escuta e prática são duas faces de uma mesma moeda. No fundo, caros irmãos e irmãs, Jesus nos chama a sermos homens e mulheres autênticos e coerentes, ajustados ao coração do Pai, entregues à comunhão fraterna. Boa meditação a todos.